Boa noite a todos. Gostaria de apresentar essa palestra seguindo esse roteiro. Vamos discorrer sobre como o discurso oficial tem uma outra dimensão que raramente as pessoas conhecem, principalmente quem se fia na mídia, na imprensa corporativa para acompanhar o assunto. Vou trazer alguns esclarecimentos que têm origem no meu trabalho como acadêmico na área de segurança e como cidadão muito preocupado com o assunto. E depois vamos tentar fazer uma reflexão do ponto de vista bíblico, inclusive, a respeito dessa situação que a gente está vivendo com a nossa democracia e com o nosso processo de votação. Bem, esse discurso do qual estou falando é, na verdade, um artigo publicado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pelo Corregedor Eleitoral em resposta a um ex-ministro da Cultura que publicou numa coluna de opinião no jornal O Globo alguns questionamentos que preocupam ele. E houve também uma réplica de um colunista da Veja que me citou, junto com o corregedor e o primeiro articulista na Globo, os três me citaram, me dando a oportunidade, então, de encaixar a minha complementação, os esclarecimentos, em cima do discurso oficial que ele meio que resumiu no artigo dele. Então, o artigo dele, por estar me citando, serve como um pretexto, um molde para eu responder. Eu publiquei no Observatório da Imprensa o texto do qual eu me vali como base para fazer essa palestra. Bem, então aqui nós estamos vendo uma página web com o artigo do Corregedor Eleitoral. O objetivo de eu estar projetando ela aqui não é mostrar o texto, né? Mas, a título de curiosidade, esse texto que está em letra pequena embaixo aí é o início do artigo do Corregedor. A manchete que o editor da página do Tribunal colocou para o artigo do juiz é que o corregedor responde o Globo sobre a segurança das urnas, mas o título que o corregedor deu no artigo dele é Nosso Sistema de Votação é Seguro. Então, aqui é o gancho para a minha palestra, tá? De que eles estão falando, afinal? Das urnas ou do sistema de votação? Estão falando da mesma coisa? São sinônimos? Não, não são sinônimos. Um sistema de votação usa uma urna como um dos seus componentes. No processo de votação tradicional, onde o voto, que é um registro simbólico, precisa ser registrado num suporte físico, numa cédula de papel, por exemplo, a urna cumpre a função de armazenar entre etapas do processo de votação esses registros com garantias suficientes ou adequadas para as regras que são aceitas pela sociedade por quem organiza o sistema, com algumas garantias que precisam ser fiscalizadas, né, de que os votos vão ser um por eleitor hábil a votar e que não vão ser mudados entre o momento em que ele é sufragado, em que o eleitor deposita, e o momento em que ele é contado. O que acontece com a informatização? Duas coisas importantes mudam. A forma em que o voto é registrado, né? E a novidade com o nosso sistema de eleição, de votação, é que o voto agora passa a ser contado dentro da urna por cada sessão. Essas setas que vocês estão vendo aqui, ó, essa seta redonda que vocês estão vendo aqui, está indicando que são vários eleitores depositando os votos numa urna, e que várias urnas produzem resultados parciais, chamados boletins de urna, que precisam ser somados para dar o resultado da eleição. O que acontece quando uma urna passa não só a coletar e a armazenar votos, mas também a somar, de uma maneira eletrônica, é que o eleitor perde a capacidade de acompanhar essa contagem local, a contagem dentro da urna. Tá? Então, a garantia que era antes possível com alguma forma de direito de eleitor e candidato acompanhar o processo de contagem,
precisa ser substituído por alguma outra forma de garantia. Ok? Então, a ação fiscalizatória, que antes podia ser acompanhada por qualquer um sem especialidade técnica, que é saber se votos estão sendo contados corretamente, se estão sendo depositados sem o devido motivo, um eleitor identificado para votar uma vez só, né, precisa ser trocado agora por uma maneira de validar que o software que vai fazer a contagem, o programa de computador que vai rodar dentro da urna para fazer essa contagem, está contando corretamente. Bem, a questão é que ninguém sabe quem é que faz essa verificação. Todos pensam que alguém, outra pessoa está fazendo e no final ninguém faz. Agora, por que ninguém faz é parte da história que eu tenho para contar para vocês. Ok? Eu sou um dos que já tentou fazer, então estou falando de uma posição de quem experimentou. Né? Bem, a partir do momento em que as pessoas passam a se acostumar com a ideia de que o processo agora não mais permite o tipo de fraude que ele conhece, que é manipulação de cédula, manipulação de mapa, né? Que eram formas visíveis e de varejo de manipular uma eleição, né? Algo estranho começa a acontecer com o eleitor e com os partidos, que é eles passarem a entender o processo de votação como algo parecido a um videogame. Né? Então, com isso, o processo eleitoral, aos poucos, foi cerceando direitos de fiscalização que o eleitor e os partidos normalmente tinham em outras etapas do processo de votação, além daquele que acontece dentro da urna. Ok? Em 2006, foi ressuscitado um tal de comitê interpartidário para receber material que permitia validar se a contagem feita ninguém sabe onde, para a totalização dos boletins de urna em formato eletrônico, que saem das urnas e precisam ser somados para serem divulgados na televisão e nos telões, né? O direito de acompanhar essa soma de totalização com validação, com verificação no correspondente boletim impresso que deveria sair para fiscais de partido interessados de cada urna, começou a ser cerceado em 2006 com a invenção desse comitê interpartidário, basicamente sob o pretexto de que pode faltar papel na impressora da urna. Eles limitam o número de cópias de boletins de urna que fiscais de partido podem coletar na sessão eleitoral assinada pelo mesário, e, com isso, partidos que podem estar marcados para serem prejudicados na eleição podem ficar sem ter meio de prova de que a totalização está correta. Ok? Em 2016 vai ser o direito do eleitor e dos partidos de fiscalizar que a identificação do eleitor está sendo correta. Porque o motivo da biometria está sendo introduzida na identificação de eleitores, a real, a verdadeira, não é a que está na propaganda. Né? E nós estamos aqui para conversar sobre isso também. O papel que ela exerce, ao final vamos ver, é o contrário do que a propaganda anuncia. A propaganda oficial. Bem, mas como é que as pessoas se acostumam com esse cerceamento? Então, por que eu estou aqui falando isso para vocês? Por que eu fui citado nos 3 artigos? Porque eu sou membro do Comitê Multidisciplinar Independente, formado por acadêmicos, juristas e técnicos de informática que prestam serviço a partidos que já tentaram consertar as coisas que consideramos que estão erradas no nosso processo de votação e que perceberam que a dificuldade é muito grande porque ela tem barreiras institucionais e culturais para fazer a sua voz ser ouvida e as suas ideias serem levadas a sério, né? As suas queixas e as suas críticas. Né? Bem, então, em algum artigo eu esclareço por que a urna DRE é segura. Lembra que a pergunta que eu coloquei no início, por que está falando de urna e de sistema ao mesmo tempo? Né? Eu estou sendo citado pelo corregedor, literalmente, porque em algum artigo eu disse, a urna é segura, não no sentido que as pessoas costumam pensar, mas no sentido de que ela é uma máquina programável e que, portanto, vai se comportar conforme o programa que é carregado nela. Se entra programa honesto, sai eleição limpa. Se entra programa desonesto, sai eleição fraudada.
Por que é perigoso, então, essa confusão entre urna e sistema? Que é um tema recorrente, não só na propaganda, mas na forma como as pessoas em nossa cultura e sociedade lidam com o assunto. Essa confusão entre uma peça, que é fundamental para um critério de sigilo, no caso da urna, sigilo na identificação do eleitor, que sufragou o voto, né? É aquilo que precisa ser dominado pelo ilusionista que quer praticar ilusionismo. Ele tem que manter a atenção da plateia no objeto que faz a função de sigilo para ele, né? Enquanto ele executa ocultamente alguma ação que integra os elementos. O papel de um sistema de votação é integrar os elementos, dos quais a urna é apenas um, né? Recebe votos no teclado e produz boletim de urna num pendrive, que precisa ser lido, somado numa planilha para dar o resultado de totalização. Então é muito perigoso esse discurso oficial, esse meme que pegou das pessoas falarem da segurança da urna eletrônica. Mas não é à toa, porque a propaganda oficial vai por aí, confundindo as duas coisas o tempo todo. E quem não se dá conta está mais ou menos numa situação parecida com a das crianças dessa plateia, se maravilhando com o que estão vendo. Uma vez, numa entrevista na TV Senado, o jornalista me perguntou assim de chofre: o senhor não concorda que aquelas fraudes de voto de carreirinha, mapismo e tal, que aquilo tudo acabou? Eu disse: eu concordo. Mas isso não é bom? Eu falei em resposta o seguinte: o que é pior? Uma forma de fraude de varejo e visível ou uma forma de fraude que pode ser feita por atacado e invisível? Ele desviou da resposta, mudou o assunto. Mas eu pergunto para vocês, que tipo de fraude é pior? Eu acho que a resposta correta não é essa, Marco. Mais ou menos por aí. A resposta correta é depende. Para o fraudador, é óbvio que a segunda é melhor, né? Então, a ilusão a respeito da segurança do sistema de votação que nós temos hoje, ela vem de uma manipulação de percepção, onde o sistema é confundido com um objeto que faz parte dele. O foco é colocado apenas nesse objeto, enquanto as coisas que estão acontecendo em volta, que podem causar desvio no resultado, ninguém consegue prestar atenção, porque ninguém sabe exatamente como está sendo feito. Me acompanham? Bem, então, como assim, professor? É a pergunta óbvia que se coloca quando eu chego nesse ponto. Vamos então ao discurso. Alguns fatos eu destaquei, apenas 10, né, para virar do avesso e mostrar para vocês como é a coisa quando você tenta olhar por trás ou por dentro da caixinha do mágico. O sistema foi implementado pela Lei 9.100 de 95, tendo observado todo o processo legislativo necessário para a sua aprovação e sanção presidencial. Já são quase 20 anos de sua vigência. Nesse período, a Justiça Eleitoral vem implementando uma série de mecanismos para assegurar a lisura do processo de votação, inclusive contemplando a participação de órgãos como o MP e a OAB, os quais têm acesso ao desenvolvimento de programas utilizados no processo eleitoral, ocasião em que poderão suscitar dúvidas ou questionamentos junto ao TSE. Será? Bem, está aqui um questionamento do PDT de que a licitação em um edital de 2009 para comprar 250 mil urnas da fornecedora que tem ganho os editais das últimas 5 eleições, pelo menos, né, estava violando uma lei que tinha sido sancionada 3 meses antes pelo presidente, 3 meses antes da publicação do edital, em relação à conexão entre o terminalzinho que identifica o número do título de eleitor e a máquina de votar que registra o voto. Nenhum país do mundo identifica o eleitor na mesma máquina que registra o voto em votação secreta, né? Então, a Lei 12.034, sancionada em setembro de 2009,
dizia, no seu artigo 5º, é permitido o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número do eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. Bem, estavam comprando máquinas que tinham biometria e que continuavam com o terminal conectado para identificar eleitor. Bem, esse processo administrativo do PDT, tentando impugnar essa licitação, não deu em nada. Foram compradas 250 mil urnas dessa empresa aqui, que tem um histórico pouco idôneo como empresa fornecedora de material para eleições. Ela foi descredenciada de praticamente todos os estados norte-americanos onde ela vendia urnas, sistemas de votação, por mentir na homologação dos dispositivos que ela entregava, né? Mentir na especificação dos equipamentos, mentir no processo de homologação, fazer trapaça. E está sendo, por isso, processada nos Estados Unidos. É uma empresa que, no Brasil, se associou a uma que antes vendia ao TSE, era a Procomp, que era do Banco Itaú. A Diebold comprou a Procomp. No Brasil, ela se chama Diebold Procomp. A Diebold começou como fabricante de máquinas de jogos de azar. Em algum momento, ela se tornou a maior fabricante de máquinas eletrônicas de jogos de azar do planeta. Entrou no ramo da terminais bancários e máquinas de votar eletrônicas. Hoje, ela só vende máquina de votar eletrônica no Brasil. Parou de vender no resto do mundo porque foi descredenciada onde ela tinha mercado antes, né? No Brasil, tem um caso aqui no DF de tortura e coação a empregado por suposta acusação de roubo. Mas essa não é a única lei que está sendo desobedecida pela Justiça Eleitoral, lei eleitoral, né? No entender da ação que eu movi contra a TRE do DF, em recurso, primeiro eu acionei o cartório eleitoral, meu pedido foi negado, depois eu entrei com recurso no TRE, foi negado também. Em relação à biometria, identificação biométrica, cadastramento biométrico de eleitores, está sendo obrigatório sem nenhuma base legal, por força de resolução que contraria a Lei 7.444 de 85, que é a lei que regulamenta o cadastramento eleitoral. Bem, sobre o fato 2, de que a OAB e Ministério Público participam do desenvolvimento. A OAB, através dos seus representantes da Comissão de Informática Federal, desistiu da suposta auditoria por vários motivos, né? Primeiro, as versões dos programas que os fiscais têm acesso nem sempre são as mesmas que os desenvolvedores preparam para a cerimônia de lacração no TSE, que é onde se finaliza o processo de preparação dos programas para uma eleição. E os programas que são supostamente assinados digitalmente e lacrados nessa cerimônia não são necessariamente os que inseminam as urnas e computadores durante a subsequente fase preparatória para a votação. A prova de que isso, o item 2 aí acontece, de que eles fazem assinatura num programa e instalam outro lá no Tribunal Regional, eu busquei na eleição de 2010 com uma ata notarial para um candidato que estava precisando de uma perícia técnica de que havia coisa errada na eleição, que ele havia perdido, né? Então, sobre 2010, eu participei diretamente na produção de prova de que o programa que estava sendo entregue ao Tribunal Regional para colocar nas urnas não era o que tinha sido entregue para homologação no dia da cerimônia de lacração e assinatura no TSE, com documentos do próprio TSE, que mudou o programa depois e não se preocupou com isso, porque a perícia que o candidato conseguiu tentando invalidar a eleição e impugnar foi simplesmente ignorada. O acesso a programas críticos, bloqueado, que viola o artigo 66 da Lei 9.504 de 97, continua desde a primeira eleição informatizada, de 96. Em 96 não havia lei que permitia a coleta e a contagem dos votos eletrônicos
Por isso, em 96, onde a urna eletrônica foi usada experimentalmente, ela imprimiu o voto para dentro de uma sacola. Só que na hora de contar os votos dessas sessões que tinham urna eletrônica, não foram contados os votos impressos, foram contados apenas os votos que apareciam no boletim de urna eletrônico que a urna produzia em disquete, sem uma base legal para considerar essa contagem a contagem oficial. Mas como colou, isso serviu de motivo para ajudar a aprovar, para justificar a aprovação da Lei 9.504 de 97, que trocou o direito do eleitor fiscalizar a eleição pelo direito dos partidos e OAB e MP conhecerem o software da maneira como eu descrevi para vocês aqui, como tem sido, né? Ou seja, o eleitor, em troca de um fetiche de modernidade, abriu mão de fiscalizar o processo de contagem de votos. Todas as provas documentais desses fatos, que anulam a eficácia de qualquer esforço fiscalizatório, quando apresentadas em impugnações, têm sido desprezadas. E o argumento para você que é advogado, Nildo, é interessante porque eles dizem o seguinte: o que você está trazendo como indício de irregularidade não prova que teria havido mudança no resultado, teria causado mudança no resultado. Então, como não prova isso, vamos desconsiderar. Mais fatos. Continua o corregedor. Alemanha, França e Japão utilizam processos históricos de apuração que continuam a obedecer à sistemática do voto distrital concebido na formação política e a utilizar um sistema quase artesanal na apuração de votos. É de se destacar que o desenvolvimento econômico de um país não está vinculado ao sistema de votação utilizado. Pensar, ao contrário, é reduzir sobremaneira a formação histórico-cultural das diversas sociedades. Ademais, no que toca à apuração da votação nos Estados Unidos, aquele país simplesmente não possui uma forma de votação unificada. São os estados que regulamentam a votação nos Estados Unidos, né? Ele só tem que ter um acordo sobre como contabilizar votos para presidente. Aquilo é o colégio eleitoral, onde cada estado é autônomo para decidir como se elegem delegados para a convenção que vai escolher o presidente da República, né? Bem, ele cita a questão da eleição de 2000 nos Estados Unidos, que teve que ser resolvida na martelada no tribunal, porque a recontagem nunca convergia, sempre estava dando resultados diferentes. Só que muita coisa aconteceu de 2000 para cá, e eles continuam falando dos exemplos de 2000. O mundo mudou e nós não, né? Bem, então vou comentar dois fatos aqui com informações sobre como o mundo encarou esse processo de modernização. Ao contrário do que diz a propaganda oficial, o Brasil não é o primeiro país do mundo a usar urna eletrônica em votação. O primeiro foi a Holanda, seguido da Índia. Holanda em 91, Índia em 92. A ingenuidade das pessoas com o fascínio coletivo com a tecnologia como panaceia triunfal levou esses pioneiros, Holanda, Índia e Brasil, a utilizarem o mesmo modelo que eu resumi aqui, que bloqueia o direito do eleitor acompanhar a contagem dos votos, porque ela se torna virtual dentro da máquina, chamada modelo DRE, justamente porque ela já cospe a soma dos votos e ela não mantém registro individual de votos, o que impede mecanismos de recontagem que o registro material permite, né? Então, a dependência total e completa à integridade do software passa a ser um ponto de falha muito grave, tendo em vista que quem manipula aquele software, sabendo como, pode promover com código malicioso desvio de votos por atacado, tornando muito mais fácil uma quantidade menor de pessoas com acesso privilegiado desviar o resultado de uma eleição, alterar o resultado de uma eleição de uma maneira imperceptível e indetectável. Bem, então, depois do debacle nos Estados Unidos na década de 2000, na eleição do Bush, né, os cientistas da computação que participaram desses projetos de informatização eleitoral perceberam que a coisa precisava evoluir e começaram a pensar em alternativas. Bem,
A primeira iniciativa a partir daquele episódio nos Estados Unidos, na eleição de Bush em 2000, foi de reintroduzir o voto impresso como um mecanismo de fiscalização para permitir uma forma de recontagem amostral para validar resultados, no caso, por exemplo, de haver dúvidas ou no caso do resultado ser muito próximo, né? Então, no início da década de 2000, o foco foi no desenvolvimento de sistemas que permitissem um registro do voto fazer parte do processo, seja na entrada, com voto escaneado, em que o papel em que está marcado o voto é guardado para fins de recontagem por amostragem, se for necessário, ou na saída, onde o voto é impresso, seja passando pela mão do eleitor ou não. Na Venezuela, temos um sistema VVPT, que tem uma trilha paralela de registro material do voto para permitir recontagem para efeito fiscalizatório, né? Onde o voto é impresso e passa pela mão do eleitor, que tem que botar na urna, dobrado, na presença do mesário. Já o México e o Brasil, tentativamente em 2002, tinham um sistema onde o eleitor apenas via, através de um vidro, a versão impressa do seu voto, que caía num recipiente tipo urna tradicional, para ser guardado até o fim da votação para efeitos de fiscalização. Ok? Na Venezuela, depois da ascensão do chavismo, a classe média e os partidos tradicionais passaram a levar a sério o processo eleitoral, e lá a fiscalização é feita em grande escala, com a participação popular, e lá a recontagem funciona. E a amostragem lá não é pequena, não. É 54% das urnas que são recontadas com os votos impressos. O problema do VVPT, que ensejou o surgimento de um terceiro modelo mais aprimorado e sofisticado, do qual eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês, é que com uma trilha paralela física de registro do voto para permitir recontagem, surge um risco que antes, seja com a urna DRE puramente eletrônica, seja com o voto físico apenas, não havia, que era a possibilidade de discrepância nas duas contagens. Quando houver discrepância entre a contagem eletrônica e a contagem manual numa urna que é amostrada para validar a contagem eletrônica, o que fazer? Qual é a legitimidade da escolha, seja da votação manual ou da eletrônica? Então, os críticos do VVPT trazem sempre isso à tona, não é? De fato, é um problema, porque traz de volta as fraudes de varejo por manipulação de papel e dão vantagem a quem sabe que vai perder uma eleição e esteja interessado em sabotar, manipular um software ou uma urna com votos impressos após a eleição para levantar suspeitas sobre o pleito, né? Tentar impugnar. Bem, então, VVPT foi apenas um estágio intermediário na evolução das máquinas eletrônicas de votar. O que temos hoje, a partir de 2006, são os modelos de votação eletrônica, que o que eles fazem é interligar as duas trilhas de custódia do voto, a que vai ser usada para fiscalização e a que vai ser usada para contagem automática, que vai dar o resultado, né? De maneira que, quando surgir uma discrepância entre as duas trilhas, é possível rastrear onde houve a falha ou a manipulação indevida, se na trilha eletrônica, se na trilha física. Talvez a maneira mais engenhosa de fazer isso, eu vou mostrar para vocês. O que eu tenho aqui nessa listagem são modelos de urnas ou de máquinas que coletam votos, né, que querem dar um resultado parcial daquela sessão eleitoral em versão eletrônica, né, mas também precisam permitir um mecanismo de recontagem do item 2 para baixo, o VVPT e o E2E. Né? Mas esses modelos de máquinas de votar precisam ser integrados a sistemas de votação. Como é que se integra urnas que têm essas características com sistemas de votação? Bem,
difícil de trazer a atenção das pessoas para a importância dessa evolução tecnológica que aconteceu no mundo, porque no Brasil a cantilena de que nosso sistema é seguro porque ninguém nunca provou que houve fraude, continua sendo repetida ad nauseam na mídia e continua meio que como um pretexto para as pessoas se acomodarem no inconsciente coletivo. Então, o que eu fiz foi introduzir essa nomenclatura de gerações para os sistemas que adotam aqueles modelos de urna. E por que eu adotei essa nomenclatura? Porque esses modelos de urna evoluíram nessa sequência cronológica de DRE para VVPT para E2E, e cada uma surgiu para resolver os problemas que a anterior tinha introduzido. A urna DRE, puramente eletrônica, né, resolveu os problemas da fraude em papel, que eram fraudes de varejo, mas concentraram poder demais em quem prepara e programa a urna, né, sem possibilidade de alguém fazer algo a respeito, quando a autoridade de programar e operar a urna está conectada ao poder de julgar o resultado do processo, que é o que acontece no Brasil. É a mesma instituição que faz as duas coisas, né? Então, aqui as máquinas primitivas, as primeiras que surgiram para votação eletrônica, a holandesa e a indiana, que antecedem a brasileira, que são máquinas DRE, que só produzem resultado eletrônico, não mantêm ou produzem registro material de voto para permitir recontagem, e que foram descartadas, curiosamente, a Holanda descartou logo. Agora, na Holanda eles foram radicais, eles abandonaram a votação eletrônica como um todo. Se assustaram com a concentração de risco na mão de quem opera o sistema e voltaram atrás em relação à virtualização do voto. Na França é interessante porque lá os municípios é que decidem que sistema vão usar. 97% dos municípios franceses mantêm a votação manual, em papel, e apenas 3% usam votação eletrônica, todas elas com modelo de segunda geração. Já a Índia foi o penúltimo país no mundo a abandonar esse modelo de urna que não permite recontagem dos votos, o modelo DRE, no ano passado. Até o ano passado, o Brasil e a Índia eram os únicos países que mantinham sistemas de votação de primeira geração. Finalmente, houve uma mudança política na Índia depois que eles abriram mão do sistema de votação de primeira geração. Foi eleito o nacionalista do partido hindu nessa última eleição, né? Até então, o partido que era mais alinhado com a ideologia neoliberal e a geopolítica anglo-americana vinha vencendo todas as eleições. Algo parecido com o que aconteceu no Paraguai também, quando eles resolveram descartar as urnas que o Brasil cedeu de graça para eles usarem. Eles usaram uma vez e não quiseram mais. Aqui estão as urnas de segunda geração. O que aconteceu no Brasil, tentativa depois do escândalo do painel do Senado em 2001, Requião e Tuma conseguiram aprovar um projeto de lei que reintroduzia o voto impresso com um modelo que ainda não era chamado de VVPT na época, porque essa nomenclatura para modelos de urna foi introduzida por um grupo de acadêmicos nos Estados Unidos que foi nomeado para estudar o fenômeno e os problemas da votação eletrônica depois daquele fiasco da eleição de 2000, e vieram com essa classificação e sugeriram a evolução para VVPT, para modelo VVPT. Esse aqui é o modelo usado na Venezuela, fabricado, se não me engano, nos Estados Unidos, que imprime o voto, o eleitor tem que colocar na urna. Esse aqui é o modelo mexicano, que é parecido com o que fazia o modelo brasileiro. Você vê o seu voto sendo impresso, o seu voto cai aqui nessa urna, tem uma tampa de acrílico, aqui tem uma chave para abrir depois para recontar nas urnas que vão ser validadas por recontagem manual antes de proclamar o resultado. No Uruguai eles fazem algo interessante, eles divulgam primeiro um resultado preliminar que só considera as contagens eletrônicas e aquele resultado é provisório, né? Depois da verificação com as amostragens de contagem manual é que é divulgado o resultado final. Ok? Aqui estão os modelos de terceira geração. Só conheço duas tecnologias para modelos de terceira geração que interligam a trilha material do voto e a trilha eletrônica do voto
para permitir um rastreamento da cadeia de custódia do voto de início ao fim. O sistema que usa apenas criptografia na sua base de integração, esse americano, usa técnicas altamente sofisticadas de criptografia, inclusive técnicas probabilísticas, que dão um grau de certeza quase absoluta que é proporcional ao tamanho do eleitorado, né? Começou a ser usado em 2009 numa eleição municipal no condado de Tacoma. Os mais brilhantes criptógrafos em atividade hoje participaram do projeto do Scantegrity, que é esse que eu estou mostrando aqui, né? Já o projeto que foi desenvolvido na Argentina, eu acho ele muito interessante porque ele encontrou uma solução bastante curiosa e simples para como integrar a trilha material e a trilha eletrônica do registro do voto. E eu vou mostrar para vocês em mais detalhes como funciona. Aqui nós temos uma cédula de votar desse sistema de terceira geração argentino. Dentro da célula de votar tem um chip RFD que pode ser gravado a uma proximidade da máquina de gravar, que é a máquina de votar, que é essa que vocês estão vendo aqui, né? Quando você encaixa a cédula aqui, tendo escolhido na tela touchscreen seus candidatos e aperta o botão confirma, ela grava nesse chip RFD aqui e imprime no verso da cartela a sua escolha. Então você pode checar o que está na tela com o que está impresso, e se você duvidar sobre o que está eletrônico, você leva numa outra máquina ao lado que está desconectada daquela que gravou o seu voto, passa em cima do leitor e ela tem que mostrar na tela o que você está vendo impresso aqui, que você viu na tela quando escolheu e confirmou. Feito isso, satisfeito que estão as duas versões do seu voto, eletrônica e impressa, idênticas, como você as escolheu aqui, você deposita seu voto. No final do dia, o mesário põe uma outra cartela na urna para entrar o programa de apuração. O programa de apuração agora vai ler as cartelas dos votos que foram depositadas na urna física daquela sessão automaticamente. O mesário vai passando com a parte impressa virada para cima os votos que saem e são empilhados, saem da urna e são empilhados, e a máquina vai lendo a versão eletrônica, mostrando o total parcial dos votos conforme está impresso aqui, e quem quiser acompanhar por cima do ombro do mesário pode acompanhar do começo ao fim. Terminado o processo, mete-se uma cartela de resultado na máquina, ela grava os totais da sessão eleitoral, também numa versão eletrônica e uma versão impressa, para mandar para o tribunal, para cada fiscal de partido que quiser levar T1, e assim você conecta, integra as duas cadeias de custódia do voto, a eletrônica e a física, uma ajudando a fiscalizar a outra. Se houver problema com uma gravação, o eleitor não checar na segunda máquina e na hora da apuração alguém denunciar que o que está impresso não é o que foi somado, perde-se um voto, não se perde a sessão eleitoral toda. Vou pedir ao Marcos para circular, para vocês verem como você pode, com a evolução tecnológica, encontrar uma solução simples para os problemas que eu levantei até aqui sobre risco de fraude. Espera aí, Marcos. Essa aí é da totalização e essa aqui é do voto individual. Vocês podem ver que emprestam as escolhas no voto individual. Se você olhar contra a luz, você vê o chip RFD. Uma cédula dessa custa 50 centavos. Quando eu dei uma palestra no Rio, tinha um professor da PUC na mesa, ele falou assim, olha, isso não pega no Brasil porque a cédula custa só 50 centavos. Se custasse... Ninguém sabe quanto custa o nosso sistema de votação, nós não conseguimos levantar quanto está sendo gasto com a biometrização de eleitores. O que nós conseguimos levantar sobre resultado com a biometrização da identificação de eleitores, eu vou mostrar para vocês. Então, no Brasil, a gente está vivendo uma dança onde a Justiça Eleitoral ignora que a evolução existe, acha que os modelos são todos iguais, é uma questão de preferência, e fazem lobby para que não seja aprovada, ou não vingue, quando é aprovado no Brasil, leis que mudem o nosso sistema de primeira geração para a segunda. Nem tentamos terceira ainda.
Trouxemos o pessoal da empresa que bolou esse sistema para uma demonstração numa audiência na Câmara. O pessoal do TSE ia se apresentar numa outra audiência à tarde, tiveram a oportunidade de conhecer, não se dignaram a comparecer. Mas então vimos alternando entre leis que permitem o registro material do voto para efeito de recontagem amostral e leis que abolem essas mudanças, né? O mais curioso aqui, para citar para vocês, já que nós estamos próximos do episódio do mensalão, não é? É que a Lei 10.740, de 2003, ela foi aprovada por um esforço conjunto do então presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do relator da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Demóstenes Torres, e tem um terceiro aí que está no radar do mensalão, que esteve envolvido na aprovação dessa lei. Eduardo Azeredo, que é o autor do projeto de lei, que vai se livrar do mensalão mineiro por causa da idade, porque no caso dele eles remeteram para a primeira instância. Vai fazer 70 anos. E o mais curioso é o que aconteceu na ADI 4543, onde eles derrubaram no Supremo uma lei que o Lula tinha sancionado e que reintroduziria o voto impresso para a eleição de 2014. Sobre argumentos estapafúrdios, na verdade, baseados num filme fantasioso feito dentro da Secretaria de Informática do Tribunal para convencer os juízes de que a lei, se fosse implementada como aprovada, iria quebrar o sigilo do voto. O sigilo do voto é o calcanhar de Aquiles dos sistemas de terceira geração. As províncias na Argentina que têm corrupção endêmica resistem a adotar esse sistema porque eles batem o pé de que esse sistema é vulnerável a vazamento do sigilo do voto, porque alguém pode botar uma antena direcional para ler o RFD quando ele está sendo gravado e descobrir em quem votou o sujeito. Mas com esse cabo que liga o terminal que identifica o eleitor na máquina de votar, a única garantia que você tem de que o seu voto não está sendo identificado por quem prepara a urna é a palavra de quem prepara a urna. Porque acompanhar software, vocês já viram que é uma brincadeira parecida com a daquelas crianças em torno daquele rapaz com aquela caixinha, manipulando lenços e aquelas coisas. Vocês me acompanham, né? Há várias formas de se verificar o resultado das eleições. Não só nas zonas eleitorais, mas também na rede mundial de computadores. O boletim de urna, que é o documento que demonstra quantos votos cada candidato teve numa urna eletrônica, está disponível para consulta de todos nas zonas eleitorais. Devo avançar e voltar para ler os 6 depois? Porque esses 5 aqui vale a pena mostrar para vocês. Será? Tem detalhes aqui que vale a pena vocês tentarem perceber. Essa foto da esquerda é a mesa de um seminário que foi organizado no Rio de Janeiro, do qual eu participei. Eu sou esse que está no canto direito ali. Ó. Essa é a advogada Maria Aparecida Cortes, que escreveu esse livro aqui junto com Amilcar Brunazzo, que é o fundador do Fórum do Voto Seguro. Depois eu conto a história desse livro. Nesse seminário que ocorreu em dezembro de 2012 no Rio, um delegado de Maricá, se não me engano, levou esse rapaz para fazer um depoimento. Esse rapaz foi ouvido nesse seminário e ele dizia como é que ele, naquela eleição de 2012, ele leiloava votos de vereador, invadindo a rede do TRE do Rio, que estava conectado durante a totalização com a rede do TSE em Brasília. Ninguém sabe direito onde a totalização acontece, mas os tribunais se mantêm conectados com o TSE e, aparentemente, os boletins de urna eletrônicos precisam vir até Brasília para serem, entre aspas, validados antes que os TREs possam divulgar os totais parciais. Bem, como a gente não sabe, eu digo, quem tenta acompanhar o processo e descobrir o que está acontecendo de perigoso ou de errado com ele, como eu, como a gente não consegue descobrir onde a totalização de fato é feita, isso deveria ser uma preocupação de partidos que queiram fiscalizar a totalização, porque ali é possível
ao administrador do banco de dados, onde estão sendo totalizados os boletins de urna, alterar manualmente as sessões eleitorais. Está previsto no Código Eleitoral, que é o caso de sessão eleitoral que não consegue fechar a votação só com uma ata eletrônica, que precisa contar votos manualmente e precisa mandar um relato de como foi a contagem na sessão. Então, existe uma previsão de que a senha do administrador do banco de dados deva permitir que casos omissos sejam tratados pelo juiz eleitoral, manualmente inserindo o boletim de urna que teria, de outra forma, vindo via rede do TRE, lido de um pendrive. Então, se a gente quiser ter certeza de que essa senha não está sendo usada para manipular sessões eleitorais na totalização, né, que não receberam boletim de urna impresso do partido que vai ser garfado lá na origem, tinha que ter alguém acompanhando o que o administrador do banco de dados está fazendo naquelas 24 horas cruciais entre o fim da votação e a divulgação do resultado. Mas ninguém sabe que lugar é esse, se é no TRE, se é no TSE. Você pergunta formalmente, a resposta vem ambígua, vem contraditória. Então, vocês vão ver isso na carta do corregedor aqui também. E também, por causa desse problema, não tem como a gente saber se o que o garoto estava dizendo ali é verossímil totalmente ou é parcialmente verossímil. Mas ele dizia o seguinte: na hora de transmitir os boletins do TRE para Brasília, eu entro com a senha de administrador da Telefônica, que é dona do canal que conecta o TRE ao TSE. Como ela administra o roteador que faz fronteira entre a rede do TSE e a rede da companhia telefônica, eu entro como administrador, dou um bloqueio na transmissão dos boletins e ponho em leilão um lote de votos de vereador daqueles boletins que estão na fila para serem mandados para Brasília. Quando eu arremato o leilão, eu transfiro os votos dos mais votados para quem pagou o lote de votos, aquele lote de boletins, né? E aí eu ponho na fila para ser encriptado e transmitido. Então as pessoas acham que porque a transmissão está sendo encriptada, isso não pode acontecer. Pode acontecer num ataque de canal lateral, onde o atacante entra antes da criptografia atuar, que é o que ele dizia que estava fazendo, né? Mas como é que a companhia telefônica, perguntou aí a filha do garotinho, que é deputada lá no Rio, por que a companhia telefônica vai botar você, um realizador adolescente, para fazer leilão? Ele dizia, porque eu opero uma lan house e ela me vende a preço de conexão lenta uma conexão de alta capacidade para eu vender acesso a videogames coletivos. Então eu tenho lucro no serviço, prestando serviço sujo para a telefônica. De quem é a companhia telefônica que ele falava? Quem controla ela? Alguém quer chutar? Daniel Dantas, exatamente. Bem, então, o que aconteceu depois disso? Aconteceu o seguinte, eu fiquei atrás do organizador para me dar o áudio, me dar o vídeo, atenção aí, Aldo, me dar o áudio e o vídeo da palestra que eu queria botar na minha página, no meu portal de artigos na UNB. Só 2 dias depois eu consegui. Menos de 6 horas depois que eu botei o áudio na minha página, do depoimento do rapaz, os boletins de urna oficiais na página oficial do TSE, na internet do Brasil inteiro, sumiram, entraram em pane. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui é a página do TSE com os resultados oficiais, dando erro ali de acesso. E eu fiquei 6 meses monitorando. Passava 2, 3 semanas, eu ia lá, tentava acessar de novo, não conseguia, tirava uma foto do erro, o erro ia mudando, né? Cada vez que eu tentava era um erro diferente. E fui atualizando o meu memorial desse seminário, para dizer, olha, se alguém quiser acreditar na resposta da Justiça Eleitoral sobre a denúncia, de que é fácil saber se ele está falando verdade, é só entrar no site do TSE e checar. Tente entrar. Eu estou tentando, desde 6 horas depois de eu botar no ar o depoimento do rapaz, e não consigo. 6 meses depois começaram a entrar resultados de eleições suplementares de municípios que tiveram os prefeitos cassados, né? E aí só esses, 2, 3, 4 municípios dos 5.040. Os outros todos fora do ar. Então a eleição de 2012 saiu do ar 6 horas depois do depoimento desse rapaz surgir. A imprensa teve lá, gravou tudo e tal, mas não deu uma linha em lugar nenhum. Ok?
Não sei onde ele está agora, não sei se ele morreu, se ele sumiu. Ele é filho de um delegado de polícia de Volta Redonda. Tem 19 anos e, pelo que o pessoal que entrevistou ele disse, ele tem conhecimento, sim, para fazer esse tipo de coisa. E o que ele descreveu é verossímil pelo que eu conheço do processo. Bem, o que mais o corregedor eleitoral diz aqui? Esse documento é assinado no dia da eleição, ele está falando do boletim impresso, pelos mesários e pelos próprios fiscais de partidos presentes na sessão. Há ainda outros instrumentos de verificação, como o log da urna e a assinatura digital de todos os softwares utilizados. Bem, a assinatura digital é uma coisa que não é mágica. Imagine se eu lhe der um cheque e disser, olha, você tem que aceitar esse cheque porque está assinado. Você leva no banco e o banco vai descontar. Você só pode saber que o cheque vai ser descontado depois que o banco lhe disser que aquela assinatura é minha. Mas é o banco que está com o meu dinheiro que tem que lhe dizer. Tá? Não é ele que está me passando o cheque que vai me dizer que a assinatura é dele. Concordam? Muito bem, no processo eleitoral, como é que se verifica a assinatura de programas que estão na urna? Na urna. Isso não tem efeito de fiscalização nenhuma. Eu gosto da frase de um professor da Unicamp, que é do meu grupo Seminde, tentando explicar no Senado por que isso é uma palhaçada. Isso é um truque de mágico no picadeiro. Essa história de assinatura digital nos programas. Ele diz assim, é como você querer validar uma nota fiscal comparando ela com a cópia xerox dela. Ninguém riu? Bem, as pessoas fogem do assunto, porque não, isso é tudo muito complicado, porque criptografia não sei o quê. Bem, então o que o criptógrafo tem que fazer? Ele tem que tentar baixar a linguagem para explicar para o leigo o que está acontecendo. Qual foi a melhor técnica, qual foi a ideia que eu tive? Botar logo no início aquelas fotos de mágico brincando com as crianças, falando, olha aqui na caixinha, olha aqui, olha aqui. Olha a urna e o processo. Bem, no processo lá, outro toma conta, você entra na internet, vai lá o MP e a OAB verificar a assinatura. Qualquer das formas de verificação sugeridas, isso eu falando agora, respondendo o tal da... Quando eficaz, deduz apenas informação parcial e, portanto, inconclusiva sobre a lisura da cadeia de custódia do voto. Gente, fiscalizar não é fácil, não. Se você deixar um ponto cego na verificação da cadeia de custódia, é ali que o pato pode comer. E se tem um ponto que você não pode olhar, pode ter certeza que é ali que o pato vai comer. Não é verdade? Muito bem. O boletim de urna impresso, quando assinado pelo mesário na presença de um fiscal que ali o receba, não é documento que demonstra quantos votos cada candidato teve. O que ele demonstra é que um programa que nele rodava quando o documento foi impresso, disse quantos votos cada candidato teve. Para a demonstração alegada, falta ao fiscal saber, esse programa é o que deveria então estar rodando, fazendo o que deveria fazer? Os outros que rodam antes na mesma urna também? Inclusive o que valida a assinatura digital desses programas? A validação de assinatura digital é por um programa. Então, se você vai mexer nos programas da urna, você tem que mexer também no programa que verifica a assinatura digital dos coleguinhas que estão lá juntos, os outros programas, né? Na eleição de 2000, que foi a única até hoje que foi possível alguém dizer, está aqui o código que está na urna, foi publicado nos autos de uma impugnação de uma eleição municipal em Camaçari, na Bahia, de 2000. Um perito... Pela primeira vez, a primeira e única que eu saiba, a Justiça Eleitoral permitiu uma parte nomear um perito. Todas as outras situações, quem nomeia o perito é o fiscalizado, é a Justiça Eleitoral. A única vez em que a parte litigante pôde, o autor da ação, nomear um perito dele, esse perito pediu para ver o código da urna, submeteu um quesito, uma pergunta para o TSE, isso que eu estou lhe mostrando aqui nessa página é o que deveria estar na urna ou não? 2 anos e meio sem resposta do TSE, ele botou nos autos. E disse, eu tenho que dar o relatório, eu não posso ficar esperando indefinidamente, né? Se tem sigilo aqui em relação a esse código, paciência, mas eu tenho que mostrar o que estava na urna e por que a coisa pode ter ido errado aqui.
Bem, então eu pude olhar para esse código e mostrar como é possível desviar voto na urna de 2000, mudando 4 linhas dos programas, introduzindo 4 linhas no programa da urna, que salta a verificação do programa bolido e que desvia uma porcentagem fixa de votos de um candidato a outro. Bem, então vamos resumir o que a gente viu até aqui. Vamos voltar aqui para o fato 7. Então, o fato 7 é o seguinte: o juiz afirma agora, né, depois de dizer que há inúmeras formas, como se elas fossem suplementares, como se elas fossem supérfluas. Não, elas são todas necessárias. Se faltar uma, ou se uma for ineficaz, acabou a eficácia fiscalizatória. Então, depois de dizer tudo isso, olha, tem isso, tem aquilo outro, quem estiver interessado pode usar para fiscalizar, ele afirma: não existe caixa preta no processo de apuração dos votos. Eu considero a falta de informação sobre onde está o domínio primário do banco de dados que totaliza, se no TRS, no TSS, na zona eleitoral, eu considero isso uma caixa preta. Mas vamos dar o benefício da dúvida para o juiz. Tá bom, a urna não é uma caixa preta, é uma caixa cinza. A urna eletrônica trouxe, a nossa, né, a que a gente usa aqui, trouxe justamente uma segurança até então não conhecida na história do voto no Brasil. Que segurança não conhecida é essa? Vou tentar resumir para vocês aqui. É uma segurança que mistura invisível com irrastreável, que são as possíveis formas de fraude num sistema de votação que usa urna puramente eletrônica, que não permite recontagem, urna DRE, ser vendida como extinta. Propaganda oficial dá a entender que as fraudes não existem mais, quando o que aconteceu com elas é que elas foram trocadas de forma. As que são possíveis agora são invisíveis ou irrastreáveis. Isso não quer dizer que elas são inexistentes. Nessa entrevista na TV Senado, Lírio, eu perguntei para o jornalista, quando ele falou, mas ninguém nunca provou nada. Eu falei assim, escuta, quem fraudava a eleição antes, quando o voto era no papel, fazia mapismo e tal, foi para casa vestir pijama, assistir o resultado da eleição na televisão. Também desviou da resposta, né? Bem, então como é que essa mágica é aplicada na sociedade brasileira? Com um truque neurolinguístico. Você faz as pessoas pensarem que não existe fraude quando elas se tornaram invisíveis e irrastreáveis, mantendo o foco da preocupação com o processo só na caixinha cinza, na urna. Então, eu estou nisso há 14 anos. Já escrevi mais de 70 artigos e entrevistas sobre o processo eleitoral brasileiro. É a primeira vez que eu falo do assunto numa igreja. Já falei para o Los Angeles Times e para o centro acadêmico da faculdade ali da L2. Toda vez vem alguém perguntar, e as urnas são seguras? São. Até achar a resposta correta, né? São. Entra software honesto, sai eleição limpa. Entra software desonesto, sai eleição fraudada. Não tem como errar, né? Bem, como é que as pessoas entendem errado? Com esse truque neurolinguístico. O truque funciona assim. Com essa palavra mágica, segurança da urna, as pessoas são levadas a entenderem A, onde é B. O que é A? É a segurança no sentido do eleitor de boa-fé, com direito a voto e a lisura do pleito, contra eventuais manipulações indevidas do processo, de quaisquer origem ou formas de penetração no sistema, através do qual tais manipulações sejam detectáveis por fiscalização. A garantia do eleitor é o direito de fiscalizar. Se ele não exerce, não existe sistema seguro. Se ele aceita um sistema que não pode ser fiscalizado, já era. O resto é blá, blá, blá. Ok? Mas por que as pessoas aceitam? Porque confundem A com B. Qual é a segurança que de fato existe? Então, quando o TSE fala que a urna ou o sistema deles é seguro,
eu tenho certeza que eles não estão mentindo, porque a segurança é a deles que eles estão considerando, né? A segurança do executor do processo, com direito a acesso ao sistema para programá-lo e operá-lo, contra eventuais detecções por fiscalização, de quaisquer deslizes por inépcia ou má-fé, através das quais se configure risco à lisura do pleito. Um jogo de palavras, não é? Por que essas duas coisas são confundidas tão facilmente? Por que o truque neurolinguístico funciona? Gente, é simples. O Nildo não gosta que eu fale de gramática aqui nas aulas, mas a chave desses truques de mágica está na neurolinguística. Qual é o verbo, qual é a ação associada ao substantivo, à palavra segurança, que lhe vem à mente? Não é proteção? Gente, proteger é um verbo bitransitivo. Protege-se alguém contra algo. A urna está protegida. Botou bateria, ela funciona. Botou software honesto, ela cospe a eleição limpa. Botou software desonesto, ela cospe a eleição fraudada. E a coisa funciona também com apelo visual. Olha aqui a neurolinguística entrando pela imagem. Propaganda na Veja em 87. O que aconteceu em 87? Foi o início da informatização do processo eleitoral. 2 anos depois do considerado marco fim do regime militar, né? Com a eleição do Tancredo, que depois o Sarney assumiu. E a informatização começou pelo recadastramento. Começou tirando a foto do título de eleitor. Porque ia ser impresso por computador, não ia poder ter foto. Interessante. Mas era a máquina que ia fazer. Então, última, eu prometi 10 fatos, né? Então agora o corregedor vai se referir ao primeiro articulista que me citou com a história da urna é segura, sim, com certeza, né? Ela é apenas uma urna. Na estrutura atual de votação, todos os votos das diversas zonas eleitorais são transferidos para o TRE. Isso é o ex-ministro da Cultura falando no artigo dele. E vem agora o corregedor pegar no pé dele. Trata-se de uma afirmativa equivocada, pois, na verdade, os votos, antes de serem totalizados pelos TREs, nas eleições gerais e pelas zonas eleitorais nas eleições municipais, são validados pelo TSE, que verifica eventual tentativa de violação da urna eletrônica. Só tem um jeito de você verificar se houve violação na urna eletrônica recebendo um documento eletrônico que ela, em tese, teria produzido e que foi gravado num pendrive que chegou pela rede até o TSE. É pela assinatura digital nesse arquivo. Acontece, gente, que não importa quantas vezes a gente reclame do TSE, tem esse fato aqui que eu já quero colocar para vocês. Essa assinatura digital da urna no boletim de urna é feita com uma chave criptográfica que é a mesma em todas as urnas de um estado. Então, quando um boletim de urna eletrônico chega no TSE e ele faz a verificação da assinatura eletrônica, que está apensada, concatenada ao arquivo digital, não há como o TSE identificar de qual urna saiu aquele arquivo, porque a chave é a mesma em todas as urnas do estado. Então, isso não pega o golpe de urna clonada, que é o golpe mais fácil de fazer no primeiro nível de varejo de fraude eletrônica, que é aquela que é feita nos cartórios eleitorais. Ok? Então, lamento dizer, mas o corregedor não sabia muito bem o que estava falando, ou está fazendo quem está lendo de idiota. Ou as duas coisas. Ok? E veja, a gente reclama dessa deficiência de mesma chave desde 2002. Desde quando foi possível a gente saber como funcionava a criptografia na urna. Isso aí já foi outra batalha, porque a violação ao artigo 66 era mais extensa na época. Eles não permitiam que a gente conhecesse o software criptográfico da urna. Hoje eles só escondem da gente o software de totalização. Mostro da urna assim, vê e tira, como fizeram com o teste de segurança, onde meu ex-aluno, o professor Diego Aranha,
descobriu como era possível recuperar a ordem dos votos com o material que sai no boletim de urna eletrônico. Sem precisar invadir a urna, sem precisar violar nada da urna. Okay? Com o material que ela produz para a eleição, como função dela. Que é esse pendrive que vocês estão vendo aí no fundo. Ok? Então, o corregedor vai fazer troça em seguida, nesses 3 pontos aí, quando o eleitor fala da fraude de cadastro, que é aquela onde um eleitor vota pelo outro, né? Porque ele se atrapalha com os números e ele não sabe as médias de sessão eleitoral no Brasil, mas ele sabe que você pega indício de fraude de cadastro quando o ritmo de votação dá uma acelerada no final da votação. Como é que você sabe disso? Olhando para o arquivo de logs que registra eventos eleitor vota, que ocorrem na urna naquela sessão eleitoral. Né? Porque fica um cara parado lá, não tem ninguém na sessão, e o mesário fica liberando o número de eleitor para um amigo dele ir lá votar para o candidato dos dois, né? Em seguida, né? Já que falta 10 minutos para encerrar a sessão. No Maranhão eles esperam até 3 horas depois do horário oficial para encerrar a sessão, porque aí dá para fazer mais tranquilo, não tem risco de alguém chegar para votar em cima da hora e ver que já votaram no lugar dele, né? Você pode simplesmente dizer, não, a votação já encerrou, mas o que aquele cara está fazendo ali? Ele está gravando o pendrive para... Nada, ele está lá votando por quem não compareceu. Né? Essa é a fraude de cadastro. Bem, então, sobre os questionamentos, teve um do PDT esse ano, que o TSE ignorou, fez de Joãozinho sem braço, fingiu na resposta que estava falando de outra coisa. Quando o PDT pediu que o log, que é o registro do que acontece na máquina de votação, que o partido tem direito para poder, entre aspas, fiscalizar, que o log da cerimônia de preparação das urnas incluísse o número de pendrives chamados pelo TSE de mídias de resultado, que são esses pendrives aí gorduchinhos, que são usados para gravar os boletins de urna que são enviados para os pontos de coleta, que são geralmente cartórios, de onde os pendrives são lidos e transmitidos para o TSE ou para o TRE, sabe-se lá para onde. Eu sei que a rede que conecta o TRE com o TSE é operada pela Módulo, uma empresa que tem um contrato, é uma empresa de segurança que terceiriza serviços de segurança digital para os bancos, e que tem um contrato com o TSE que já está no 5º aditivo, que não renova com licitação. É só aditivo em cima da hora para renovar esse contrato. Ninguém nunca viu um relatório desse serviço de segurança da rede da Justiça Eleitoral, que aquele adolescente lá, aquele jovem Rangel, disse que invadia com a senha de administrador da Telefônica, passado para ele por alguém da Telefônica, que ele não podia dizer quem era o nome, para ele operar o balcão de leilão de votos de vereador lá em Saquarema. Então o TSE se fez de louco, achou que estava perguntando outra coisa e disse, não precisa disso. Mas o fato é que, desde que trocaram de disquete para pendrive, não entra no log da cerimônia de preparação da eleição nos cartórios quantos pendrives desses foram formatados. Isso abre caminho para um tipo de fraude nova que eu chamei no artigo que eu respondo, o corregedor, no Observatório da Imprensa em abril, de fraude de urnas pré-clonadas. O que pode acontecer? A advogada do PDT viu que um dos logs tinha lá a máquina que gera as mídias de carga, de onde são transferidos as tabelas de eleitores de até 100 sessões eleitorais, que é usado para inseminar até 100 urnas para o dia da eleição, uma para cada sessão eleitoral. Essas mídias de carga, elas são geradas nessa cerimônia de preparação. Oficialmente, a cerimônia começa quando o juiz abre a sessão, conforme o edital. O edital diz que a sessão começa às 7h30 da manhã, aí a advogada pegou o log da máquina que gera mídia de resultado, estava lá o log dizendo que a máquina foi ligada às 4h30 da manhã. Então, provavelmente, tinha alguém lá ligando a máquina para gerar mídias durante a madrugada, antes de chegarem os fiscais de partido e os funcionários. O que pode acontecer dessa forma, né? Bem, ele pelo menos não teve nenhum cuidado de apagar o log, ou botar alguma coisa, rasurar o log para tirar o horário em que ligou a máquina. Estava lá o indício. Se você gravar mídias de resultado nesses pendrives aí
cartório de um estado, com boletim de urna fictícios, forjados, você pode preparar uma troca de boletim de urna, pegar esse pendrive, botar na gaveta. Quando chegar o pendrive da sessão eleitoral no dia da eleição, você passa na gaveta, troca um pelo outro, manda para o TSE. Estão me acompanhando, né? Então, novo tipo de fraude por causa de uma troca de... Não é mais disquete, é pendrive. Então, não vamos colocar nada na ata sobre quantos foram gerados, que não precisa. Bem, então, isso aí parece perigoso, mas novidade para essa eleição de 2014. E quem é que está equivocado aqui? E por quê? Se o ministro está equivocado, ele falou que a totalização é no TRE e o outro diz que é na zona eleitoral, e o ministro diz que é no TRE e o outro diz que é no TSE, que é feito isso, aquilo. A gente não sabe, a gente não fica sabendo, a gente não pode saber, e quando a gente pergunta, a gente é tratado como idiota. Quando a gente pergunta formalmente. Como lidar com os despistes? Não sei. Exemplo. Sociedade Brasileira de Computação. Como é que o TSE faz as regras de fiscalização? Ele publica uma minuta de resolução e divulga no site. E aí ele convida partidos interessados para propor mudanças. Então a gente tem que fazer o dever de casa, botar o nariz de palhaço, abrir a página, ler, ver o que é que tem de truque sujo, escrever dizendo, olha, isso não deve ser assim por causa disso e daquilo, por favor, mude para assado. Aí você faz isso, o que vai acontecer? Em tese, eles estão ouvindo questionamentos, eles vão dar uma resposta. Aí eu fui lá no TSE, em março, pedi uma cópia da ata de aprovação da resolução que regulamenta a fiscalização da eleição de 2014 para catar as pérolas das respostas ao que foi pedido. Então, catei duas para mostrar para vocês hoje aqui, que estão linkadas lá no artigo do Observatório da Imprensa. Uma delas é essa aqui. Representante da Sociedade Brasileira de Computação, que deveria estar me representando lá, dizendo o seguinte, olha, esse negócio de permitir que a Sociedade Brasileira de Computação, os partidos, MPOAB, verifique a assinatura num programa, no cartório eleitoral, hoje, sendo que esse programa vai ser colocado na cerimônia de preparação das urnas, nas 100 e tantas urnas do Estado, ou 1000 e tantas urnas do Estado. Amanhã, isso não está certo. A gente tem que verificar a assinatura na hora que o programa vai ser colocado na urna para a gente ver que é o mesmo que foi verificado, que está entrando na urna. Não. Sociedade Brasileira de Computação, não podemos te atender porque o momento de verificar a assinatura é um dia antes. Ponto, PT, saudações, acabou. Isso, ambos fingindo que a verificação de assinatura digital dá alguma garantia. Mas deixa rastro, com um cara que é meio barbeiro. Máquina que vai preparar as mídias de carga para inseminar as urnas ligada às 4h30 da manhã, quando o edital do cartório diz que a cerimônia começa às 7h30, né? É um indício. Bem, e a tal da fraude de cadastro? Vem ele dizer aqui, o corregedor reclamar do ministro que escreveu o artigo, porque o ministro ignora que o recadastramento biométrico prossegue e que nessa eleição vão ser 22 milhões de eleitores que vão ser identificados pelas digitais. Será? Tá, então, para quem não percebeu ainda, vou tentar explicar de maneira a mais simples que eu posso. A identificação biométrica é um reconhecimento de padrão. Quando você se cadastra lá no dia do recadastramento, é feita uma imagem das marcas do seu dedo, aquilo vai para um arquivo, aquilo é compactado e guardado como sua digital eletrônica. Quando você chega no dia da eleição e põe o dedo lá, outra imagem é feita e uma imagem tem que ser comparada com a outra, mas elas não são idênticas, porque o dedo vai estar numa posição, um risco vai estar mais forte do que o outro, então o reconhecimento é probabilístico. Então, qualquer equipamento de identificação biométrica tem, pela natureza do procedimento, aquilo que os técnicos e os engenheiros chamam de índice de falso negativo e de falso positivo. O que é isso? É a porcentagem de vezes em que uma identificação não ocorre como deveria,
ou passa como se tivesse batido com o nome de alguém que não deveria acontecer. Esses são os falsos positivos. Ok? O fabricante da tecnologia que foi comprada pelo TSE para ser colocada nas urnas, mediu e homologou o produto que ele vende com 1% de falsos negativos. É muito? É pouco? Não vem ao caso. Se você quer uma porcentagem menor, você pode conseguir equipamento que dá uma porcentagem menor de falsos negativos, mas você vai pagar bem mais caro. Você pode também ajustar para diminuir os falsos negativos à custa de aumentar os falsos positivos. Passa mais gente facilmente para não negar para aqueles que deveriam ser identificados. Então, se a coisa funcionasse como diz o fabricante, na primeira eleição que a gente conseguiu que o TSE não boicotasse a divulgação de dados da identificação biométrica, que foi a eleição de 2010, eles divulgaram, fizemos as contas. E a média de falsos negativos na identificação biométrica foi de 7%. O que acontece com o uso da biometria na urna eletrônica? O direito de votar depende de tecnologia ou depende da lei, da democracia? Nildo. Então, se tem falso negativo, possibilidade na tecnologia, tem que haver um mecanismo de exceção, né? Um mecanismo de contingência para identificar eleitores que supostamente foram vítimas do falso negativo. Então, qual a solução que o TSE finalmente deu para o mecanismo de contingência para identificar eleitores com a biometria? Escondeu até onde pôde. Na primeira eleição onde foi implementado para valer, é que apareceu a mesma senha de antes. Continua a mesma senha de antes. O mesário continua liberando eleitor com a senha. Só que agora a senha está ali para resolver os casos de falso negativo. Como pode parecer que não se acrescentou nada à qualidade da identificação de eleitores, porque a senha continua lá, continua sendo instrumento para mesário desonesto permitir votação de um em nome do outro, muda-se o nome da senha. Ela não se chama mais senha, agora ela se chama código específico. Então, como foram usados códigos específicos para liberar a votação para eleitores? Supostamente, por falso negativo, no município de Marimbondo, na seção eleitoral 34 da zona 43, 65% deram falso negativo. Esses aqui são os piores casos. Quando eu olho para um número desse, eu concluo que a biometria está servindo para impedir o eleitor de fiscalizar a identificação. Por quê? Porque agora ele é mandado de volta para casa se ele quiser fiscalizar a identificação. E quem quiser votar pelo outro tem que fazer um teatrinho. Vai lá com um documento qualquer, põe o dedo, fala assim, deu negativo, mas como? Eu sou fulano e tal. Espera aí que eu já libero. Aí vai o mesário, libera, está camuflada agora a fraude de cadastro. Está servindo para camuflar a fraude que sempre existiu. Então aqui os índices dizendo isso. Então para que serve essa biometria aí? E obrigatória? O custo a gente não sabe ainda. Bem, eu organizei um seminário na UNB, convidei os colegas da igreja para participarem, só foi um, para discutir isso. Tem 3 horas de vídeo gravado. Está ali o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que compareceu. Está aqui um membro da Comissão de Direitos Humanos, eu e a advogada Cida Cortes, que escreveu esse livro. Circula aí, Marcos, enquanto eu termino aqui. Ó. Bem, então, ainda bem que o ministro não falou nada de identificação biométrica. Agora, sobre a teste de votação paralela, eu não quero nem falar para não atrapalhar o debate. Antes eu quero mostrar para você outra resposta do TSE na votação da resolução sobre fiscalização da eleição desse ano, 2014. O teste de votação paralela é o seguinte, separa uma urna para ser usada para uma votação fictícia com o público assistindo e os votos às claras, para as pessoas verem que o voto que foi digitado
foi contado eletronicamente de forma correta no final, quando saiu o boletim de urna impresso com as somas. Então todo mundo pode acompanhar o voto às claras e ir somando para ver se no final sai o resultado. Só que tem um detalhe. No primeiro ano em que esse teste foi implementado, nós do CEMIND nos mobilizamos para ver como isso ia acontecer nos estados. E fizemos a média de quanto tempo a burocracia, o rito estabelecido para a votação paralela, estabelecia para que a coisa funcionasse. No frigir dos ovos, percebeu-se que nenhum teste de votação paralela conseguia registrar mais do que 140 votos. Se a média de eleitores numa sessão eleitoral no Brasil é 450, isso dá, em média, uma abstenção de em torno de 70%. Ou um tempo entre um eleitor e outro de 3 vezes mais na média do que numa eleição comum. Então, se eu for fazer um software que vai fraudar a eleição, é muito simples eu saber se eu estou sendo testado ou não nessa votação paralela. É só verificar se o tempo de votação está demorando mais do que 3 vezes o normal. Se tiver, eu fico quieto e não fraudo com o meu programa. Então, o que o PDT pediu esse ano? Que o TSE divulgasse pelo menos o relatório dessa votação paralela para os partidos na internet, para os partidos poderem ver como é que essa votação paralela está sendo feita. O que o TSE responde? A sugestão deve ser rejeitada, pois a exposição dos dados não oriundos desse tribunal. O que o TSE está falando? Eles terceirizaram a votação paralela, eles contrataram uma empresa para ir lá pegar uma urna no dia da eleição no cartório e fazer o círculo lá e fazer um relatório que só eles leem. Quem quiser ir lá ver, não precisa nem colocar o nariz de palhaço, pode ir lá sem o nariz de palhaço mesmo e assistir a votação paralela. Um rito tinha tanta burocracia para anotar, para registrar, para escrever, para não sei o quê, para votar em nome do fulano, para sortear o próximo eleitor que vai votar, para pegar um eleitor, sortear qual voto que vai digitar para ele. Um rito, assim, claramente para arrastar os pés da votação, né? Como é que a gente descobriu? Acompanhamos na primeira eleição de 2002 em que isso foi feito, e cada um que foi em Minas, no Rio, em São Paulo, em Brasília, anotou quantos conseguiram votar nessa votação paralela das 8 às 5. 140, 130, 120, tá. Então, é um teste que não serve para nada, para inglês ver, ok? Agora, mostrar o relatório para eu poder criticar dizendo, olha aqui, ó, quantos votaram? Eles não querem que esse tipo de informação seja oficial. Então, esconde o relatório, o PDT não pode ver. Por quê? Porque vem de uma entidade externa. E se a gente publicar no site do TSE, diz o TSE, pode ensejar interpretações equivocadas e prejudiciais à justiça eleitoral. É a interpretação que eu estou dando para vocês aqui. Se eu for fazer um programa que frauda e que está sujeito a ser testado dessa forma, sabendo que o teste leva 3 vezes mais tempo do que a eleição normal, é só botar um if a mais lá para saber se eu estou sendo testado ou não. Então, isso seria uma interpretação equivocada e prejudicial à justiça eleitoral. Então, segurança B. Estão vendo que é segurança B? Então, sobre a biometria. A única coisa que eu achei documentada no TSE que apontava para um ato de decisão ou alguma coisa que poderia ter gerado a decisão de fazer essa identificação biométrica do jeito que ela está sendo feita, foi uma visita do embaixador americano no TSE, tem até foto no site do TSE, 3 meses antes saiu o edital. Bem, nesse seminário, cujos vídeos estão disponíveis, na preparação para o seminário, a advogada Aparecida Ortiz, que é autora desse livro, pesquisando, descobriu o tal contrato com o Serasa, onde os dados do cadastro de eleitores estavam sendo vendidos para o Serasa em troca de 1.000 certificados. Se você fizer a conta quanto custa um certificado do Serasa, quantos dados cadastrais de eleitores existem, 100 e tantos milhões, dá um custo mais ou menos assim de 0,00006 centavos de real para cada cadastro eleitoral de brasileiro, né? A Microsoft recebe $100 para cada dado pessoal que ela extrai a pedido da NSA de um Windows de um cliente dela.
Tem aí pelo menos uma diferença de preço brutal. Fiz também, além desse seminário, uma campanha chamada Movimento de Obediência Civil, cujo objetivo era entupir os cartórios de requerimento pedindo dispensa da identificação biométrica obrigatória por falta de base legal da obrigatoriedade. Consegui 9 pessoas me respondendo que entraram com requerimento. Se fossem 900 ou 9.000, isso ia ter algum efeito mas não teve prosseguimento. Pelo menos tem mais do que 9 aqui, isso já é um progresso. Como é que termina ele? O corregedor que me traz para oferecer à nossa igreja essa palestra, foi ele ter dito nessa finalização o seguinte: o professor Rezende diz, no caso da urna, se entra software honesto, sai eleição limpa, se entra software honesto, sai eleição fraudada. Ele respeita a minha opinião, mas aí ele acrescenta. Aí, não só a ambos, mas a toda a sociedade brasileira, cabe confiar na justiça eleitoral, que já deu, ao longo desses anos, a prova do seu trabalho em prol da democracia e do processo eleitoral. Bem, como avaliar essa prova de trabalho? Quando eu fui convidado para um seminário internacional no Peru, o Peru está tentando ver como é que faz a informatização do processo eleitoral lá. Convidou o pessoal do CEMIND, fui convidado, fui lá. Como era uma perspectiva comparada, o tema do seminário, eu apresentei uma tese acadêmica sobre os verdadeiros possíveis propósitos e caminhos para a informatização eleitoral, como experiência sociocultural no mundo. E eu cheguei à conclusão que existem 3 caminhos ou objetivos possíveis. Aquele que vê a tecnologia eleitoral como um fim em si mesmo, onde o administrador do processo eleitoral pega as rédeas do processo de modernização com o objetivo oculto ou inamovível de concentrar mais poder em si mesmo, uma espécie de terceiro turno irreconhecível, indizível, que veta candidatos que podem ter votos e pode eleger quem não tenha para cumprir determinadas funções em determinados cargos, funções importantes. O da tecnologia eleitoral como meio para um fim, onde o legislador, que no regime tripartite é quem deveria cuidar da norma que rege o processo eleitoral, exerce autonomia para a reforma normativa cujos efeitos, sem dúvida, a tecnologia afeta, porque quem controla o uso da tecnologia vai poder concentrar poder, pelo menos semiológico, que é conversível em poder político e econômico, na minha visão. Afetam a distribuição de poderes no regime democrático. E o que deveria ser o caso, digamos, numa democracia ideal, segundo juristas como Rawls, que pensa no Estado como uma coisa benéfica, uma coisa evolutiva para a sociedade humana, tecnologia como eixo. Poderes em regime tripartite disputam a hegemonia para dirigir reforma normativa do processo eleitoral. Bem, eu acho que minha experiência está claro que nessa classificação o Brasil é um exemplo notório do primeiro caso. É uma oportunidade para a justiça eleitoral agravar um vício que vem desde a República Velha, que é a concentração de poderes republicanos relativos ao processo eleitoral em uma área só, em uma instituição só. Eu não sei se vocês sabem, mas na República Velha, quem concentrava o poder eleitoral era o legislativo. Os mapas eleitorais vinham dos estados, alguns vinham de navio, eles tinham 8 meses para decidir o que era mapa que ia ser descartado, porque tinha indício de fraude, quais iam ter que ser refeitos e tal, e ali eles refaziam a eleição. Na eleição de 30, todos os deputados que foram eleitos no estado da Paraíba foram recusados por fraude. Nenhum do partido que era governista na Paraíba foi aceito. Foram todos descartados por fraude. Um exemplo clássico, Então, o que a Revolução de 30 fez? Ao invés de corrigir a concentração de poderes, ela teve uma reação tipo batida no joelho. Ela transferiu os poderes esses poderes concentrados do legislativo para o judiciário. Como o poder absoluto corrompe absolutamente, a tendência é essa e a informatização está mostrando isso. É se concentrar cada vez mais. Se você tem dúvidas de que esse é o nosso caso, veja o que pode acontecer quando metade da corte máxima eleitoral é
é parte da Corte Constitucional. Cito 2 exemplos. Se der tempo no debate, eu posso entrar em detalhes, inclusive se puder baixar vídeo e mostrar, eu faço. O erro jurídico que cometeram se fazendo de Joãozinho sem braço sobre fatos técnicos na ação direta de inconstitucionalidade, que retirou a obrigatoriedade do voto impresso para fins de recontagem por amostragem na eleição de 2014. E o caso Alagoas, que é emblemático. É emblemático de que, se você quer realmente coletar prova de que houve irregularidade na eleição, e a prova está na mão do operador do sistema, que é o juiz que vai julgar o caso e que é também o réu por inépcia, quando é que você vai conseguir essa prova? Quem é que vai oferecer provas a um litigante, provas que estão em seu poder, contra si, para ele mesmo se julgar, se condenar? Isso não existe. A natureza humana não permite isso. Seria altruísmo demais para quem está no cargo que chegou até lá. Bem, e as outras avaliações? Essa manifestação aqui começou a ser colhida, esse abaixo-assinado, 2 dias antes daquela apresentação que eu fiz lá no quartel-general. E levou 1 mês sendo recolhida, assinatura de 78 oficiais de generais, 20 oficiais de exército, 38 generais de divisão e 134 oficiais superiores. Bem, está o link aí, eu só vou ler um trecho, né, que é a ponte que eu preciso para colocar a leitura política do que eu mostrei para vocês no contexto geopolítico que eu estou vendo acontecer hoje no mundo. O general que deu origem a esse abaixo-assinado é o general de exército Pedro Luiz de Araújo Braga. Já me fizeram a pergunta se ele é da ativa ou da reserva, eu não sei. Nem quantos desses 200 e tantos oficiais que assinaram são da ativa, eu não sei. A quase impossibilidade de tirar o PT do poder, seja por eleições livres, mas que são viciadas pela prática de estelionatos eleitorais e fraudes, seja por um golpe contra o país lançado pelas forças paramilitares a serviço de um projeto de poder comunista, o clima de uma guerra civil está cada vez mais se afirmando como única saída para livrar nosso país de ser transformado em uma Cuba continental. O resultado será um conflito armado com as forças leais ao desgoverno petista e seus cúmplices que, ao contrário do que pensam, serão mortalmente derrotados, pois as armas necessárias para combater os inimigos aparecerão. E a revolta se fará presente em uma guerra civil de absoluta responsabilidade do PT, que plantou durante décadas as sementes de um conflito civil-militar armado no país. Que o submundo do PT continue tentando destruir as forças armadas. O preço a pagar por tanto atrevimento comunista se aproxima de ser pago. Pode ser um blefe, mas pode ser um recado. E pode ser que não seja um blefe. Que armas são essas que aparecerão? Bem, a minha leitura é a seguinte: esse sistema, com o terceiro turno indizível, inverossímil, impossível, irreconhecível, né, pode ter sido útil durante um bom tempo, enquanto quem operava esse processo eleitoral seguia certas regras ou certas instruções. A partir do momento que começam a gostar do poder e abusar desse poder concentrado, pode ser que alguém se inquiete com essa situação. E a gente começa a ver recados como esse. Quem, por exemplo? Cito aqui o exemplo do comandante militar da 4ª Frota americana, que foi reativada depois da descoberta do pré-sal em 2009, reclamando do Pentágono que a verba dele para drones é muito pequena, só dá para eles trabalharem com aqueles drones de reconhecimento, não tem como ele estar estocando e fazendo treinamento e mantendo em prontidão drones que jogam mísseis e bombas, etc., porque, como diz ele, a qualquer momento pode ser preciso começar a usá-las aqui na América do Sul.
seja a partir dos navios da Quarta Frota, seja a partir das 7 bases militares instaladas na Colômbia, seja a partir das bases militares instaladas no Paraguai. Mas ele quer verba para drone de verdade, ele não quer mais trabalhar só com drone de reconhecimento. E o que eu respondi ao corregedor para encerrar o assunto, quando ele me disse que eu tinha que confiar na justiça eleitoral? Eu disse aquilo que me traz aqui para dentro da igreja para fazer essa palestra para vocês. Eu disse a ele o seguinte: olha, corregedor, se você está citando como exemplo de democracia nossa, veja o exemplo da democracia que mais durou até hoje no mundo. Democracia é um regime de governo bastante instável. Na versão original, ela não durou mais que 300 anos na Grécia. Atualmente, as pessoas costumam pensar em democracia como o único regime possível na nossa era. Eu acho isso uma miopia histórica muito grande. A democracia como regime de governo, ela não está nem clara na Bíblia. Se tiver, é lá em Atos e diz respeito a como a igreja deve se governar. Não é? Mas é reino para lá e reino para cá. Não há por que a gente apostar que a democracia está aqui para ficar. Veja o que aconteceu em todas as democracias que foram salvas do perigo. Foram destruídas junto com o próprio Estado, né? As recentes, né? A Líbia, o Iraque. E primeiro se acusa que não é democracia, que é ditadura, né? Ou que é corrupto. O discurso que vocês viram naquele abaixo-assinado é exatamente o mesmo da tática, é a mesma tática perene do fascismo. Você acusa o corruptor da vez, o corrupto da vez, de ser a causa de todos os males do Estado, e você ataca ele com toda a ferocidade possível. Né? Então, aquele abaixo-assinado tem toda a cara da tática fascista. Né? Então, eu digo finalmente para o corregedor: cabe à história julgar as instituições. Thomas Jefferson, que foi um dos fundadores da democracia que dura mais das modernas, até hoje, americana, que está se desmontando por dentro, tinha entre as suas maiores preocupações o risco de concentração de poderes no judiciário. E ele escreveu bastante sobre isso, risco que ele chamava de tirania judicial. E eu coloquei um link na minha resposta ao corregedor, o link está aí, quem quiser visitar. Mas, voltando ao assunto do cabe confiar, que ele se dirige diretamente a mim, eu respondo a ele: cabe à história julgar as instituições. A mim, que sou cristão, só cabe confiar incondicionalmente no Senhor Jesus Cristo e no Deus vivo com quem é uno. Deus, que é Senhor da história, sobre essa questão nos orientou através do profeta Jeremias. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Vendo agora como é que a direita está assustada com a possibilidade dessa eleição ser roubada em favor do PT, eu faço a seguinte leitura. Agora que esse assunto está entrando na mídia, eu citei o Globo, é a primeira vez que eu sou citado no Globo. Há 14 anos eu escrevo, dou entrevista, né? Primeira vez que eu sou citado na Veja. Por quê? Estão dando um recado para o PT. Ou estão dando um recado que vão roubar do PT, eu não sei. Alguma coisa está muito frágil aí com esse processo eleitoral que a gente tem. Agora, o que preocupa os militares, eu vejo, é a direção do Tribunal Superior Eleitoral para essa eleição está na mão de um ex-advogado do PT. Mas, prosseguindo, eu vejo a situação que a gente se encontra, um momento crítico desse processo de modernização que leva a tecnologia eleitoral como fim em si mesmo para concentrar mais poder em quem está operando e dirigindo o processo de modernização. E pela maneira como os neofascistas estão reagindo, o Brasil, a forma como o Brasil se encaixa no conflito geopolítico atual, da maneira como foi planejado no Project New American Century, vai se concretizando, que é o Estado totalitário global de natureza eminentemente fascista, que vai ser, em algum momento, controlado pelo anticristo e que está bem detalhado nesse documento do projeto New American Century, né? Que foi antevisto por outros iluministas anteriores aos neocons
da direita americana da geração atual, que estão no poder agora, como Aldous Huxley, por exemplo, que diz que o fronte decisivo para a instalação desse regime totalitário global é o psicológico, porque um Estado totalitário realmente eficiente seria um no qual os todo-poderosos mandantes da política e seus exércitos de executivos controlam uma população de escravizados que não precisam ser coagidos porque eles adoram a sua servidão. Bem, alguma dúvida de que a gente pode estar vivendo um momento que se encaixa no princípio das dores, é só voltar e ler Daniel 11, Mateus 27, 1 João 2, Apocalipse de 7 a 13. Tá? Eu não vou repetir aqui, pastor, porque já falei isso lá naquele... né? Mas tem também uma outra coisa que pode estar acontecendo agora, que vale a pena a gente tentar acompanhar no estudo bíblico das profecias, é a instalação de um regime monetário global. Porque se o dólar entrar em colapso, a maior preocupação do processo geopolítico de quem controla ele hoje, os grandes banqueiros, é controlar o desmonte e a queda do dólar. Se eles conseguirem fazer uma transição para uma nova moeda, sem tumultos que eles percam o controle, se tiver que dizimar ou fazer genocídio aqui ou ali localizado, isso faz parte do projeto deles. Mas se eles perderem o controle do processo, né, eles não sabem se vão conseguir cooptar a aliança entre a Rússia e a China ou se vão ter que partir para a destruição nuclear. Né? O processo ainda está meio que indefinido. Mas quem leva mais literalmente a interpretação das profecias do fim dos tempos, percebe que não é fácil, não está claro, não tem sinal nenhum para determinar a profecia de Ezequiel 38 e 39 sobre Magog ser fisgado pelo queixo e ser levado aos montes de Israel, onde as suas forças militares vão ser destruídas por intervenção sobrenatural, onde também está melhor descrito possível, com a linguagem de 2000 anos atrás, os efeitos de uma catástrofe nuclear. Lá junto com Zacarias também tem uma descrição muito gráfica, né? Mas em Gog e Magog sobre como será a limpeza do campo de batalha nos montes. Vai requerer tempo e forças especiais, gente especializada, né? Em Ezequiel não está claro se essa batalha de Gog ou Magog é antes ou depois da tribulação, que é a única profecia que não tem marca de tempo nenhum na Bíblia, você não encontra. Né? Virei como ladrão no meio da noite. Né? Mas, se você é pré-tribulacionista, a partir do momento que o arrebatamento acontecer, pode marcar no relógio 7 anos que a segunda vinda, que todo olho verá, a segunda parte da segunda vinda, com Jesus botando os pés nos montes de Sião, vai acontecer. Se você é mesotribulacionista, acredita que o arrebatamento acontece depois do início da tribulação, antes que a coisa fique muito feia para o lado da igreja, em menos de 7 anos Jesus volta. Né? Mas Gog e Magog não tem marca temporal que eu consiga entender, ou que eu tenho encontrado em estudos de teólogos que se dedicam à escatologia, ninguém afirmando assim com convicção que Gog e Magog é antes ou depois da grande tribulação ou do arrebatamento. Mas que está claro que é uma aliança militar entre os povos que habitam hoje na Rússia, na Turquia e no Irã, é só ver os nomes históricos que aparecem nesses 2 capítulos. Né? E que o que está sendo feito hoje com a Rússia na Ucrânia é mais ou menos um engate de um anzol num queixo. Não consigo entender uma descrição melhor. Né? E esse cerco para não conseguirem vender gás na Europa, e a Rússia pendendo para o lado da China. E tem uma situação interessante que no versículo 2 do capítulo 39, Ezequiel fala de 6 anzóis. Que 6 anzóis são esses? Agora, curioso, eu que gosto de números, né? Sou matemático, professor de computação, percebi que a aliança estratégica para contrabalançar a OTAN, que se declarou polícia do mundo em 99, chamado Pacto de Xangai, aliança militar entre a Rússia e a China, envolve mais 4 países. Bem, então, para encerrar e começar o debate, Jucimar já levantou a mão, quero concluir pedindo a vocês que não se esqueçam da parábola das virgens, com essa imagem aí. Certo, Nildo? Sim, Jucimar. Eu estou aqui meio impactado com as informações que eu não tinha, né?
Acho muito interessante tomar conhecimento desses fatos em relação à eleição. E a minha pergunta, eu anotei aqui, foi no momento que o irmão estava falando sobre neurolinguística, né? Sim. Que seria sobre a segurança. Uhum. A minha pergunta é a seguinte: eles procuram oferecer uma segurança desse meio, né? De forma que a população possa acreditar, mas eu até colocaria uma situação para que o irmão avaliasse. Seria a mesma coisa de, por exemplo, eu confeccionar uma cadeira, saber que uma pessoa até 90 quilos, ao sentar naquela cadeira, está sentando bem, mas se passar de 110, a cadeira vai quebrar. E aí eu omiti essa informação. Seria mais ou menos essa situação? É você falar que a cadeira é segura, em vez de falar até quantos quilos ela... Porque a segurança é de quem vai sentar na cadeira, não é da cadeira, né? Então você desviar o foco de onde está o risco. Ok? Exato. É mais ou menos isso, sim. E uma outra pergunta sobre essa é o seguinte: ela já está praticamente decidida votar nulo. Eu não sei se até o momento que eu cheguei, seu irmão falou alguma coisa a respeito. E a pergunta seria a seguinte: antigamente o voto nulo ia para o candidato mais votado. Hoje, o que geraria esse voto nulo? O que pode... Bem, se o voto for contado corretamente, até onde eu entendo, o nulo não entra no total de votos válidos, que dá o parâmetro para estabelecer as porcentagens que vão distribuir os cargos proporcionais entre os candidatos e os partidos. Certo? Só os votos em branco. Voto em nulo, do ponto de vista da contabilidade eleitoral, é como abstenção. Conta como alguém que não quis votar. Tá? Compareceu por obrigação, mas não quis votar. Agora, o que acontece com um sistema que o eleitor não tem como saber se seu voto vai ser contado corretamente, é que ele se torna o primeiro da fila entre os candidatos para serem desviados. Né? Como é que foi feita a fraude na eleição de 2006 de Alagoas, para governador de Alagoas? Conforme entende o técnico que trabalhou para o candidato que teria sido garfado, para tentar descobrir como foi feito, como levantar provas de que aquilo foi feito e tentar anular a eleição. Simplesmente o programa trocou os votos de um candidato pelo outro. Então, o candidato que estava na frente nas pesquisas, apontado como alguém que iria ganhar em primeiro turno, acabou perdendo em primeiro turno. E ele teve a porcentagem que era esperada para o outro e vice-versa. Então, nas usinas de açúcar, que esse candidato perdedor tinha seu curral eleitoral, onde ele esperava ter 90% dos votos, quer dizer, uma porcentagem bem maior, lá o contrário, ele teve 10% e o opositor. Quer dizer, mais um indício de que a fraude foi bem elegante, né? Com 3 comandos de atribuição, você troca o conteúdo de 2 posições de uma planilha, um para outro. Né? Dá para fazer isso com 15 ou 14 tecladas no código-fonte. Então, em 82, quando a eleição do Brizola foi quase fraudada na totalização eletrônica, o alvo do desvio dos votos eram os brancos e os nulos. Ok? O que eu faço para protestar contra esse estado de coisas? Eu não voto em branco nem nulo, mas eu justifico o meu voto, porque eu me recuso a votar num sistema que sabotou o direito do eleitor fiscalizar a eleição. Meu voto continua podendo ser roubado? Pode. Meu voto pode ser roubado por fraude de cadastro. Alguém pode votar no meu nome lá no final do dia, o mesário liberando lá com ou sem biometria. Ok? Não tem saída. O seu voto entra, você não sabe o que vai acontecer com ele. Ou se seu nome está na lista de eleitores, você não sabe se vai entrar voto no seu nome ou se não vai entrar voto no seu nome. Tem gente que chega para votar e o mesário diz, não, você já votou, você não pode votar mais. E não adianta o cara espernear, vão rir da cara dele. Né? Ok? Então, eu diria
tanto faz. Nessa situação, tanto faz. Eu agradeço a resposta e parabenizo aí pela palestra. Só uma observação, mas você falou em vários momentos, né, sobre a questão do software honesto gera uma eleição honesta. E também que a urna eletrônica é confiável. O grande problema aí que eu percebi, o gargalo, é o peopleware, né? É a pessoa que opera. E para isso aí, eu acho que qual seria a solução, né? A solução que a tecnologia oferece é você distribuir a concentração de poderes em técnicas que podem ser acompanhadas por qualquer um. A Corte Constitucional Alemã, ela teve uma decisão que está sendo citada como exemplo em todas as discussões desse tipo que caem para o âmbito jurídico. Descobriu lá um preceito, ou criou um lá para decidir sobre o assunto, dizendo: qualquer tecnologia eleitoral não pode impedir que um eleitor médio no sentido que saiba somar possa moto próprio acompanhar o processo. Então, se você vai usar alguma tecnologia, ela só pode servir na Alemanha para somar Então, esconder a soma dos votos de uma sessão dentro de um software, dentro de uma caixa cinza, na Alemanha seria inadmissível por decisão de Corte Suprema. Aqui a brincadeira é com o conceito de sigilo do voto. Vem o professor Diego e mostra que com o sistema do jeito que está, o sigilo do voto não pode ser garantido nem com o material que sai da urna. Muito menos para quem está controlando a urna e pode botar lá um programinha para fazer a correlação entre a sequência dos títulos de eleitor que foram digitados para liberar a urna e os votos que foram sufragados. Aliás, tem quadrilha no Rio, principalmente, que opera com isso. Né? Eles ameaçam as pessoas: eu tenho como saber em quem você votou, e se você não votar, se eu não tiver tantos votos aqui nessa sessão, nesse bairro, vocês vão sofrer penalidades. Né? E como é que o eleitor fica? Com uma urna que é conectada à máquina que o mesário digita o número do título de eleitor, se ele for prudente, ele tem que pensar que isso é verossímil, que isso é plausível. E por que a justiça eleitoral se faz de surda? Ou se faz de desentendida, quando essa queixa é colocada, por exemplo, na discussão do projeto de lei que pediu que fossem desligadas o mecanismo de identificar eleitor da máquina que registra o voto. E violado a lei na hora de comprar as máquinas. Será que a Justiça Eleitoral quer que as pessoas saibam que ela pode identificar o voto, sem que ela tenha que admitir? Bem, isso é neurolinguística também, isso é um processo psicológico de você dizer: olha, eleição como vocês pensavam que era antes da máquina, já era, agora é assim, eu mando e você aceita o resultado porque tem que confiar. Entendeu? Então, se a gente aceita o discurso de que o poder concentrado é indiscutível, isso aí está noutra esfera, a gente não tem que discutir aqui, porque aqui a gente está discutindo questões teológicas ou técnicas, perdeu. O problema é político, o problema é de distribuição de poder. Concentrá-lo em pessoas que habilitam a tecnologia e operam e determinam como vai ser, é o meio. O problema é a decisão de concentrar o poder. Ok? Agora, de onde vem essa decisão? Por que o Brasil é o único país que facilita tanto a fraude, se operada por quem controla o sistema? Todos os outros estão vendendo caro. Querem fraudar, então que façam isso às claras, como é no México. Porque aqui, se ficar todo mundo na dúvida, isso dá pano para manga para esse manifesto que a gente leu aqui, da justificativa. Né? O problema é sério, porque no momento pode desestabilizar o regime democrático. É a leitura que eu faço daquele manifesto. Pode ser também um recado para Dilma não se meter muito nos BRICS para empurrar o dólar, porque ali certamente aquele discurso é fascista. E o projeto de governo global é um projeto neofascista. É de controle total da sociedade via tecnologia. No meu entender, Snowden foi uma operação psicológica. Tem gente interessada em que ele continue vivo e mostrando as coisas que ele está mostrando, se passando por indignado que aconteceu isso,
Porque interessa que as pessoas se acostumem com a ideia de que o regime de vigilantismo global para controle social veio para ficar e é o instrumento de exercício de poder que a tecnologia permite, né? E ninguém vai deixar passar de graça a oportunidade. E quem manda no dinheiro quer controlar a tecnologia e controla. Então pode ser um recado para a Dilma também. Então essa incerteza, porque ninguém consegue fiscalizar, é ruim para todos. É ruim para quem quer eleição limpa, é ruim para quem quer melhorar dentro do esquema, sem melar o jogo, é ruim para quem quer uma transição política civilizada num país que está em processo de amadurecimento político e precisa de acomodar as mudanças que as pressões sociais se fazem necessárias. Agora, se tem uma elite que serviu e sempre foi, e que está a serviço do capital internacional, o império mais próximo, e que quer mandar de qualquer jeito, um sistema desse pode ser útil para eles enquanto está na mão deles. Se cair na mão dos outros, pode virar pretexto para derrubar quem está lá, né? É um risco para todos. E por isso eu acho que é uma questão política e não técnica. Não sei se eu te respondi. Agora, por que chegou nesse ponto? Tinha já o ranço, o lastro histórico da República Velha. Ficamos 20 anos no hiato democrático com o regime militar. Aí misturar esse esquecimento da democracia do regime militar até 85 com o triunfalismo tecnológico foi uma receita que deu certo para eles. E eles emplacaram magistralmente. Está levando 14 anos da gente, uma meia dúzia de gato pingado batendo na tecla aí, vocês estão vendo no livro. O cara que fez esse tema na Argentina, ele disse que conheceu um livro que nós publicamos em 2002, precursor desse fininho que passou aí, a partir de um seminário que o PDT organizou com o Brizola na Câmara, que eu participei, relatando todos os casos que chegaram até nosso conhecimento de gente que disse como foi fraudada usando essa urna. Chegaram para o Brizola e disseram, é melhor você não publicar esse livro, porque senão seu partido pode sofrer represália. Aí ele, na última hora, puxou, já estava na editora. Não foi para o papel. Nós ficamos muito desapontados, mas publicamos na internet. O argentino, o engenheiro, achou. Quando ele veio fazer a demonstração aqui na Câmara, ele nos disse, eu encontrei aquele livro do seminário de vocês mostrando como podia ser fraudado o sistema de vocês. Eu passei 3 anos estudando português e aquele livro para poder bolar um sistema que evitava todas aquelas formas de fraude. E eu cheguei com isso aqui. Então, por que isso aqui é um problema político? Porque vai virar um cavalo de batalha a questão de o chip poder ser lido a 5 centímetros, 20 centímetros, 1 metro de distância. Não, o sigilo do voto. Quem não quer desmontar seus esquemas de corrupção vai pegar essa bandeira como pegou o Supremo em relação ao voto impresso, né? Agora, nas províncias que não tem muito dinheiro para arrecadar, como Salta, Jujuy e tal, esse troço pegou, né? Lá não é endêmica a corrupção. Então, a minha experiência aponta sempre nessa direção. O problema aqui é a política. As pessoas não se dão conta de que tiveram a democracia desmontada por dentro. Existe um terceiro turno que ninguém admite, que ninguém reconhece, que ninguém sabe como funciona, quem manda, mas que pode deseleger ou eleger. Deseleger com voto e eleger sem voto, né? Em 2000 eram 4 linhas de código que faziam isso. A palhaçada é tão grande que você vai lá ver código e eles falam na maior cara de pau, não, o que você está vendo aí não é o que nós vamos compilar ali, não. E você vai queixar para o bispo, no Supremo?